Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. A nossa palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 6. Não, peraí, irmãos. Capítulo 6, verso 4 e 5, irmãos. Amém. A palavra de hoje fala acerca de armadilhas, né? Armadilhas que são muitas vezes colocadas no nosso caminho e muitas vezes nós estamos aí murmurando, reclamando. Mas olha uma grande armadilha que foi colocada na vida de Daniel, no caminho de Daniel, e que acabou se mostrando sendo uma grande oportunidade da parte de Deus de ganhar almas para Jesus, né? Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 6, versos 4 e 5. Você que não é inscrito ainda no canal, irmão, você está chegando agora, se inscreva, né? Assista o vídeo até o final, dê o like, ative o sininho de notificação, né? E compartilhe aí nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, que nós possamos interagir, dê aí nos comentários, faça sugestões e tudo, para que nós possamos melhorar, né? Fazer um trabalho ainda melhor para diante de Deus e diante também dos irmãos. Você que já é inscrito, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, irmãos? Talvez nós estamos preocupados aí, porque muitas pessoas têm buscado, talvez, ocasião contra nós. Ah, a pessoa fica me perseguindo, a pessoa fica buscando uma forma de me derrubar, a pessoa fica procurando preparar armadilhas contra mim. Mas Daniel não estava preocupado com isso? Nem um pouco. A Bíblia nos ensina que a nossa preocupação primária é agradar o Senhor nosso Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus como obreiros que não têm do que se envergonhar. E o que Daniel fazia? Se apresentava diante de Deus como um obreiro que não tinha do que se envergonhar. Tanto é que ele era observado pelos outros príncipes que haviam sobre os presidentes da Pérsia. E observado por eles, eles não encontraram, vamos lembrar que Daniel era cativo na Pérsia, na Babilônia, correto? Daniel era prisioneiro, servia a Dario, né? Como prisioneiro. Embora Daniel aqui já tinha cerca de 80 anos de idade, ele tinha alguns privilégios, mas ele continuava sendo prisioneiro, né? Continuava sendo um escravo, melhor dizendo, né? Ele não era prisioneiro, mas era escravo, né? Então o que acontece? Daniel nunca deixou passar a oportunidade de estar adorando o Senhor nosso Deus. E quando ele era observado pelas outras pessoas, eles viam que não tinha do que acusar, que mesmo lá na Pérsia ele não tinha mácula sobre ele, né? Que não tinha culpa alguma, está escrito que não tinha vício nem culpa, né? Então, olha, nós não vamos conseguir, nós não vamos achar nada contra esse homem, então vamos procurar na lei do seu Deus, para ver se a gente encontra. Amém, irmãos, né? E armaram contra Daniel, né? Colocaram ali um decreto para o rei assinar, para o rei, né? Para ver se conseguiam, como se diz, pegar Daniel, né, irmãos? Mas a verdade é que isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Eles armaram contra Daniel, jogaram, lançaram Daniel aí na cova dos leões, né? Mas com isso tudo fez com que o rei, né, irmão, se convertesse. Por quê? Porque Daniel saiu de lá ileso. E o rei verdadeiramente, né, creu que o Deus de Daniel era o único Deus. Por quê? Porque era o Deus Altíssimo. E muitas das vezes a gente fica preocupado, né, com aquilo que as pessoas estão armando contra nós. Embora, né, irmãos, nós precisamos ser aí cristãos, pessoas irrepreensíveis, né, irmãos? Porque o que mais acontece também nos dias de hoje é que a gente fica com o pezinho, né? Meio lá, meio cá, por quê? Porque quando acontece isso é porque você não está verdadeiramente vivendo
conforme a palavra diz. Então, quer dizer, nós precisamos ser pessoas irrepreensíveis, pessoas que verdadeiramente, irmãos, não têm do que as outras pessoas nos acusar. Por isso que nós temos que ser cristão, né, autêntico, pessoas que verdadeiramente vivem, né, aquilo que pregam. Por quê? Porque senão acontece uma hora ou outra alguém, irmão, querer te acusar e consegue, né? Porque com Daniel não foi assim. Procuraram acusar de alguma coisa, fazer com que ele ficasse envergonhado, muito pelo contrário, né? Deus fez com que Daniel se sobressaísse e ainda que o rei se convertesse. E vamos lá, né, irmãos, pensar quantas outras pessoas não se converteu com isso, porque as pessoas ficam sabendo, né? E através de um testemunho, irmão, você pode ganhar, né, muitas pessoas. Então, que a gente possa, irmãos, estar, né, verdadeiramente, irmãos, na posição. Não ficar preocupado com esse negócio de A ou de B, porque se verdadeiramente você estiver na posição, né, verdadeiro como cristão, irmãos, não vão ter do que te envergonhar, não vão ter do que te acusar. E eu acho muito, muito bonito, irmãos, analisar aqui agora o que foi feito na vida do rei Dario, né? A Bíblia fala que Dario tinha um certo... Está aqui, ó, no versículo 3 do capítulo 6, diz assim: então mesmo Daniel sobrepujou os presidentes, a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Havia já uma amizade, um carinho e um respeito, talvez possamos até dizer uma admiração da parte do rei para com Daniel, né? Havia isso aqui, e me faz recordar a palavra em Jó, né? Jó fala assim, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, e agora eu vi. Então nós vemos o mesmo manifestar de Deus na vida do rei Dario, talvez pela proximidade, pela amizade, pelo carinho, juntamente com Daniel. O rei Dario ao longo da vida ouviu falar do Deus de Israel. Tanto é que quando ele vai na cova, ele é o primeiro a chegar e diz: Daniel, servo do Deus vivo. Por que ele fala isso? Porque nós entendemos que o rei Dario já era um homem evangelizado. Daniel, mesmo no cativo, mesmo como escravo na Babilônia, ele serviu com alegria. Lembra de Neemias? Neemias, quando ele traz o copo para o rei, ele está triste, o rei fala: o que foi? Não, não é nada não, meu rei. Não, você nunca me serviu com tristeza, nunca me serviu sem um sorriso. E Neemias não era ali um chegado da família, não, Neemias era assim como Daniel, também escravo, tá entendendo? Mas servia com sinceridade, com retidão e fazia o seu melhor. Então nós vemos o rei Dario que foi evangelizado durante uma vida através de Daniel. Por quê? Por que eu falo durante uma vida? Daniel já tinha aqui cerca de 80 anos. Ele serviu a Nabucodonosor, ele serviu a Ciro e ele serviu a Dario. Então nós entendemos que Dario nasceu ali e viveu, passou a vida toda na companhia de Daniel. Daniel, desde jovem, era um servo no palácio. É importante entender isso. E ele levou a palavra de Deus para dentro da Babilônia. Está entendendo? Então, quando Daniel sai ileso, como disse a pastora e como diz a Bíblia, ele sai ileso da cova dos leões, vive o Senhor, rei Dario, que eu estou bem, né? Aí Dario faz lá como Jó, né? Toda a vida eu ouvi falar, hoje eu vi, e não há outro Deus sobre a Babilônia senão o Deus de Daniel. Amém, né, irmãos? Pensa, né? Testemunho. Com o testemunho de Daniel, vivo e eficaz. Deus usou, né, o testemunho de Daniel para quê? Para converter o rei, né? Para fazer com que todo aquele povo visse que verdadeiramente o Deus que ele servia era o único Deus. E a gente às vezes fica aí, né? Nessa moagem. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou. O irmão hoje me olhou torto, hoje eu não vou na igreja. O fulano pisou no meu calcanhar, eu vou abandonar a igreja porque não serve para mim. Aí, que testemunho que você tem diante de Deus? Como que você vai ganhar alguma pessoa para Cristo dessa forma, né? A gente precisa ter, né, irmãos, firmeza, a gente precisa ser convicto daquilo que Deus é, né? Nem não é daquilo que ele pode fazer, porque você sabe que ele pode fazer todas as coisas, né?
Então, quer dizer, pelo menos você serve ao Senhor com alegria, né? Seja fiel com o seu Deus, da mesma forma que ele é. E assim foi com Daniel, né? E o interessante, irmãos, é que o rei, né, ficou ali a noite inteira, né? Porque pra você ver tanto que ele tinha intimidade, tanto que ele, né, gostava de Daniel e Daniel ali já tinha falado da palavra, né, para ele, que ele ficou preocupado. Será que Daniel vai sobreviver? Meu Deus, será que o Deus de Daniel, será que vai livrar ele? Ele orou, ele buscou também. Tá vendo, irmãos? Então, quer dizer, seja aí um bom testemunho na sua cidade, né? Seja aí, dá aí um bom testemunho, né? Dentro da sua casa, no seu trabalho. Você não sabe o que que Deus está preparando, irmãos, para o dia de amanhã. Às vezes, através de você, Deus quer converter as outras pessoas que estão ao seu redor. E você está achando, não, o irmão quer puxar o meu tapete. Irmão, não se puxa tapete de quem está firme. Tá? Só se puxa tapete daqueles que não tem firmeza, daquele que não tem testemunha. Aí se puxa mesmo, mas se não, não puxa, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos estar orando? Soberano Deus, graças te damos, Pai, pela tua misericórdia. Abençoe, meu Pai querido, esse trabalho, meu Pai, realizado através desse canal. Abençoe, meu Deus, todos os trabalhos aí da Igreja Cristã Cenáculo da Fé. Abençoe os seus filhos, meu Pai, que tem buscado dar um bom testemunho diante de ti. Derrama sobre o teu povo espalhado aí por todo mundo a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Pai querido, cada ministério que ainda tem, meu Pai, levado a tua palavra com seriedade e com retidão. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe grandemente no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo.